Depois de viajar ao mundo, existem alguns países que, antes de você chegar lá, é uma coisa, mas quando você visita aquele país e conhece ele profundamente, é outra coisa. Não é o que dizem por aí na televisão, nas internets, só você vendo ali que é diferente. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar de alguns países, na verdade, 3 países. Um deles é um país bem grande, na verdade, que quando você vê que esses países podem iludir muita gente. E quando você chega lá, já é tarde demais. Vamos para o primeiro país, Estados Unidos da América. Bom, eu viajei aos Estados Unidos um pouco diferente do que as outras pessoas viajam normalmente. As pessoas quando viajam para os Estados Unidos vão para Nova York, vão para Miami, vão para Los Angeles, vão para Las Vegas. Não, cara, eu cheguei nos Estados Unidos atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México, lá em Laredo, porque eu estava viajando de van desde Brasília até os Estados Unidos. E, cara, é incrível que tem só um riozinho que atravessa, nem tem tanta fiscalização assim, igual eu pensava que tinha. Eu vi apenas alguns policiais, eu pensava que estaria cheio de muro, cheio de coisa. Não era tanta coisa assim, mas assim que você atravessa a fronteira, você já vê a discrepância dos Estados Unidos pro México. Cara, Laredo é no Texas e lá é tudo muito grande, lá é tudo muito enorme. E ali nos meus primeiros dias dos Estados Unidos, como eu estava em algumas cidades que tem poucos turistas ou que só existem pessoas locais, cara, eu vi coisas que a televisão não mostra, que os filmes americanos não mostram. Que primeiro, quando eu ia atravessando de uma cidade para outra nos Estados Unidos, muitas vezes parecia que eu não tinha atravessado a cidade, porque as cidades eram todas iguais. Eram todas aquelas cidades com aquelas ruas largas, ainda mais no Texas. Toda a cidade tinha vários malls, porque lá tudo é mall, que é tipo uma praça com várias lojas juntas. E essas lojas não são lojas locais da cidade, feitas por comerciantes locais. São lojas de big brands, de pessoas de grandes infraestruturas, de grandes marcas, que chegam naquelas cidades para expandir a sua marca. Então toda cidade basicamente tem aqueles fast food, que é McDonald's, né, que é o Wendy's, ou então também aquelas lojas de roupa usadas, como Goodwill, que é muito boa, ou então Planet Fitness, que é aquela academia que tem em todos os Estados Unidos. Ou seja, quando eu ia atravessando de uma cidade para outra, cara, parecia que era tudo igual. O jeito que a cidade é formada é exatamente igual. Ou seja, assim como todas as lojas que eu via, você tem aquelas franquias que toda loja é a mesma coisa de uma cidade para outra, tipo o McDonald's. O McDonald's que você vê em uma cidade nos Estados Unidos é a mesma coisa de outra cidade, no mundo inteiro, na verdade. Cara, as cidades eram mais ou menos isso também. Era tipo franquia de cidade. Cada cidade era igualzinho. Os viadutos eram todos iguais, as ruas eram todas iguais. Então eu não conseguia ver uma grande diferença de uma cidade para outra. E também não tinha assim, pelo menos a gente não viu um lugar na cidade que as pessoas chegavam naquele lugar para andar. Lá ninguém anda, cara. As pessoas fazem tudo de carro. Cara, eu vi umas cenas nos Estados Unidos bizarras. Eu vi uma cena lá que o cara tava levando o cachorro dele para passear dentro do carro. Ou seja, ele tava dentro do carro dele, com o vidro abaixado, com a coleira e o cachorro pra fora. Ele tava assim com a mão, e o cachorro dele tava passeando, ele tava andando a 10 km por hora no carro, levando o cachorro pra passear, cara. Eu também vi outra cena lá, que era no estacionamento do supermercado, que a pessoa tava com lixo, ela morava numa van também, ela tava com lixo, e a lixeira tava, tipo, 10 metros dela. Em vez dela andar até a lixeira pra colocar o lixo, cara, ela entrou dentro do carro, dirigiu até a lixeira, colocou o lixo e depois voltou pro mesmo lugar. Ou seja, lá você vê muita cena assim lá nos Estados Unidos. Mas outra coisa dos Estados Unidos também é que as pessoas falam que, nossa, o atendimento dos Estados Unidos é muito ruim, as pessoas odeiam imigrantes, as pessoas lá, elas são muito mal educadas, mas não, cara, pelo menos lá no Texas, quando eu fui, cara, no Texas era todo mundo muito legal, as pessoas eram extremamente legais, falavam com você, perguntavam de onde você era, tentavam falar o seu nome, porque o meu nome é meio diferente pra eles, né, Eliezer Timeniak, eles ficavam tentando repetir meu nome pra saber como falar meu nome, e muita gente lá também, é uma coisa muito interessante sobre os Estados Unidos, que, cara, pelo menos no sul, ali no Texas, Novo México, Califórnia, cara, você pode falar espanhol, que a galera lá, basicamente, todo mundo fala espanhol. Todo mundo ali é mexicano, basicamente. Tipo, a metade das pessoas eram mexicanas. Eu via muito sinal nas ruas também, nomes de coisas no supermercado em espanhol, porque as pessoas de lá falam muito espanhol. Então, uma coisa que você não imagina muito nos Estados Unidos, né? Nossa, eles odeiam os mexicanos, eles querem construir um muro pro México se afastar deles e eles odeiam imigrantes, mas tem muito imigrante lá, cara, mais do que você imagina. É tipo um lugar muito cosmopolita. Então, tem algumas coisas sobre os Estados Unidos que as pessoas não imaginam muito. Bom, essa perspectiva que eu tô falando é porque a gente dirigiu desde Laredo, lá no Texas, a gente foi subindo pra Oklahoma e depois a gente foi pra esquerda ali pra Novo México, Arizona e depois Califórnia. Chegando em Califórnia é mais diferente, né? É uma cidade que tem mais ali personalização, você vê que tipo tem mais cara ali de mais comércios locais e também é aquela coisa que eles vendem na televisão, né? Tipo, exatamente parece um filme. A Califórnia e em Nova York também, que a gente foi pra Nova York também, parece um filme, pra você estar dentro de um filme, as pessoas, as coisas que acontecem na cidade, pra você estar dentro de um GTA
de verdade. Mas, tirando ali, pelo menos do que a gente visitou, Califórnia e Nova York, cara, o meiozão dos Estados Unidos ali, as cidades são basicamente iguais. Todas as cidades que a gente passou eram basicamente a mesma coisa. Outra coisa nos Estados Unidos também, que a gente viu, é que o céu de lá é diferente. Eu não entendo, mas o céu dos Estados Unidos é diferente do que qualquer céu que eu já vi na minha vida. Parece que é maior o horizonte, parece que o azul do céu é maior, parece que brilha mais o azul do céu também, e o pôr do sol é muito lindo. Lá na Califórnia, pelo menos, cara, o pôr do sol era extremamente lindo, era muito bonito mesmo. Outra coisa sobre os Estados Unidos também é que as pessoas acham que lá todo mundo ganha muito bem, que lá todo mundo é muito rico. Você chega lá nos Estados Unidos como imigrante, você vai ganhar $10.000 por mês. Isso é verdade em alguns lugares, por exemplo, Nova York, ou então Califórnia, que lá você ganha muito dinheiro lá também. Na verdade, eu entrevistei, por exemplo, um Uber nos Estados Unidos, um amigo meu brasileiro, Uber, cara, o cara tirava tipo $10.000 por mês dirigindo Uber, fazendo entregas e tal, mas cara, eu também vi muita pobreza, muita gente que lá a pobreza é meio diferente, não é? Por exemplo, no Brasil, a pobreza, a pessoa vai morar na rua, com um barraco na rua, mas lá como as pessoas têm muita cultura de carro, e carro lá é muito acessível, então quem é pobre lá, muito, muito pobre, acaba que dorme no carro. Os mendigos lá também, quando eu fui pra Skid Row, que é tipo a Cracolândia dos Estados Unidos, que fica lá em Los Angeles, cara, os mendigos, eles tinham a barraca deles na calçada, eles dormiam na barraca, mas tinham um carro estacionado na frente da barraca, velho. Era uma parada meio... E era um carro bom. Eles também tinham, tipo, antena pra satélite, pra assistir Netflix, pra ter acesso à televisão e acesso à internet e tudo mais. Mas a pobreza de lá é diferente. Lá tem muita pobreza que eu vi, mas as pessoas têm carro. São pessoas pobres que dormem na rua, mas eles têm o seu carro. E eles acabam dormindo no carro também, porque lá você dormir no carro é muito, muito fácil. Você tem estacionamento pra todo lugar. Lá você pode estacionar em lugares da natureza, estacionar na frente do Walmart, ninguém vai te perturbar também. Então é outra coisa diferente que as pessoas não falam muito, a mídia não fala muito, mas lá todo mundo tem carro. Bom, então esse é o primeiro país que quando você chega lá é diferente do que você vê na televisão. Vamos pro segundo país, Egito. Mas antes de entrar no Egito e também falar do nosso terceiro país, eu estou com uma notícia muito boa de como você pode ganhar R$100 em apenas 5 minutos. E não é pegadinha, não é jogo do tigrinho, não é coisas ilegais. Eu estou falando do nosso novo parceiro, Revolut. Cara, olha só que cartão incrivelmente bonito, mano. Ele muda de cor, olha só que coisa incrível. Bom, meus amigos, eu quero anunciar agora pra vocês o nosso novo parceiro e também que tá ajudando a gente na construção e nas nossas viagens também, que a gente vai fazer algumas viagens esse ano, que é a conta global Revolut, a conta global mais popular aqui da Europa, que tá chegando com tudo no Brasil e que vai te dar R$100 só pra você abrir sua conta, sem pegadinha. Então fica aqui até o final da contagem dos R$100, que eu vou te explicar como você vai fazer esse dinheiro em menos de 5 minutos, que a Revolut vai te pagar esse dinheiro. Revolut, meus amigos, é uma conta global multimoedas. É a conta mais popular aqui da Europa, que tem mais de 50 milhões de usuários. É muita gente. Cara, aqui na Europa todo mundo usa Revolut. Você vê por aí pela rua, você vê a galera passando Revolut no cartão aí, no supermercado, nas compras que as pessoas fazem. E é o que eu sempre falo. Por que você vai ter uma conta em uma moeda só, por exemplo, Brasil, uma conta em real, sendo que você mora em um mundo onde existem outros países com moedas mais fortes e que fica melhor para você deixar o seu dinheiro nessa outra moeda? Por exemplo, o dólar. Dólar, por exemplo, é a moeda mais poderosa do mundo hoje em dia. É a moeda mais usada. Países grandes como o Brasil têm reservas em dólar. O Brasil, por exemplo, tem cerca de 340 bilhões de dólares que ele usa para ter mais estabilidade na sua economia. Então por que você não vai ter mais de uma moeda também? E a Revolut é uma conta multimoedas. Com a Revolut você consegue ter mais de 30 moedas, como dólar, euro, libra esterlina, várias moedas incríveis. Eu vou até pegar meu celular aqui para vocês verem como é fácil abrir uma nova conta em uma nova moeda. Aqui, adicionar nova conta, conta multimoeda, mais de 30 moedas. Você tem aqui, ó, coroa norueguesa, coroa sueca, coroa tcheca, dólar de Singapura, iene japonês. Enfim, vocês ainda vão me ver falando muito da Revolut aqui, porque eu estou muito feliz com essa parceria e também vocês vão ficar felizes porque eles vão te dar R$100. Como é que faz para você ganhar R$100 com a Revolut? É muito simples, você abre sua conta de graça na Revolut usando o link que está na descrição desse vídeo ou então o QR Code que está aqui do lado e na sua primeira compra de R$100 no cartão de débito, eles vão te dar o cashback de R$100. Simples assim. Cara, eles estão simplesmente te pagando para você abrir sua conta de graça. Isso é muito bom, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, então aproveita que o link está na descrição nesse exato momento. E muito bom falar também, além das 30 moedas que você pode abrir sua conta na Revolut, você também pode ter sua conta em real e você usar o cartão da Revolut normal no Brasil. Inclusive o meu cartão
esse aqui, ó, Metal. É o cartão Metal da Revolut que te dá vários benefícios. Por exemplo, com o cartão Metal você consegue ter várias assinaturas, como WeWork, NordVPN, ClassPass, enfim, vocês já viram. Revolut é muito completa, o link está aqui na descrição, ganhe seus R$100 agora abrindo sua conta de graça e também tem aí à disposição mais de 30 moedas. Vamos lá pro nosso segundo país, Egito. Quando eu fui pro Egito, eu na verdade não gravei vídeo pro meu canal, eu fui lá pra fazer um lançamento com meu amigo Igor e também pra fazer uma viagenzinha por lá, porque o Egito tava no meio do caminho, que eu tava na Coreia do Sul, com a Eda, a gente foi parar no Egito pra passar alguns dias, se recompor aí do jet lag e depois ir pro Brasil. Então ele tava no meio do caminho. E cara, quando você chega no Egito, é engraçado porque as pirâmides do Egito estão lá, né? Estão lá em Cairo, no Egito. São aquelas 3 pirâmides incríveis, com muita história, muito mistério. E você pensa que como elas são tão famosas e são também uma das 7 maravilhas do mundo, você vai pensar que tem muita estrutura ao redor delas, como muitos hotéis, com muitos lugares legais pra você comer, uma pracinha de comida, um negocinho ali legalzinho, um lugarzinho bonitinho. Você vai pensar que o governo investiu no turismo naquele país. Só que quando você chega lá, cara, eu lembro que o meu amigo, que o Igor e a Charlotte, eles chegaram lá, tipo, uma semana antes. E eles falaram, olha, a gente tá nesse hotel aqui, do lado das pirâmides, tem vista pras pirâmides. A gente falou, pô, se damos bem, vamos chegar num hotel aí com vista das pirâmides, um lugarzinho bonitinho e tal. Só que, cara, quando a gente saiu do aeroporto, o taxista deixou a gente nesse hotel aí, do lado das pirâmides, cara, eu falei, pô, esse taxista aqui tá louco, tá levando a gente pra algum lugar errado. Ele deve ter errado de caminho, né? Não é possível, mas as pirâmides estavam do lado ali, porque tava tudo, tipo, parecia que tinha acabado de acontecer uma guerra. Ali, todos os prédios estavam, tipo, destruídos. Tinha muito prédio que tava pra baixo, como se tinha acabado de acontecer um terremoto e ninguém limpou nada. E também parecia um terreno baldio atrás de terreno baldio, com bosta de cavalo e com as músicas voando pra todo lugar, cheio de gente passando na rua e também te oferecendo várias coisas pra você comprar, várias coisas turísticas, a galera te enche o saco muito. Lá também você fala não e as pessoas continuam conversando contigo, continuam andando com você pra te encher o saco até você comprar alguma coisa. E aí eu fiquei, caramba, mano, eu acho que eu tô no lugar errado. Mas aí a gente saiu do táxi e era literalmente andando em cima de escombros de prédios, tipo de tijolo caído, de animal morto aqui, de várias... cara, parecia que tinha passado realmente um terremoto. E o prédio em si, cara, os hotéis lá do lado, na região, cara, não tem pintura, não tem acabamento, parece que tá tudo meio que não tá nada acabado, parece que foi feito, parece que os caras não tem esquadro, sabe? Não tem nível pra saber se o negócio tá nivelado também. É meio estranho, tipo, e depois eu comecei a pesquisar, parece que tem uma lei lá no Egito que se você acabar o seu prédio, assim que você acaba o seu prédio, você começa a pagar imposto sobre ele, pagar alguma taxa, alguma coisa pro governo. E por isso, ninguém, de fato, acabam os prédios lá. Então, todos os prédios que você vê em Cairo, cara, é uma parada insana. A gente atravessando por toda a cidade de Cairo, em Giza também, que é onde ficam as pirâmides. Cara, todos os prédios estão, tipo, estão num tijolo. Não tem nada tá pintado, nada tá acabado. Tá tudo 90% acabado. Nada tá realmente finalizado. E você pensa que é um lugar muito perigoso, mas até que não, é um lugar até que seguro. Porque se fosse um lugar desse no Brasil, você ia ficar pensando, pô, eu acho que alguém vai me roubar aqui do lado, eu vou virar numa esquina aqui errado aqui, vou levar um tiro, sei lá, mas não. É um lugar que você se sente seguro, mas não totalmente seguro, ainda mais se você for mulher. Porque a Eda tem uma história com a Charlotte, que elas estavam andando na rua, só as duas, e do nada tinha um cara seguindo elas de carro e, tipo, mostrando alguma coisa no celular pra elas, tipo, olha aqui, olha aqui. Aí quando elas pararam pra ver o que ele tava mostrando, ele tava mostrando um videozão, pô, ali pra elas e chamando elas pra entrar no carro, tipo, elas saíram correndo, tipo, uma parada meio bizarra. Eles não respeitam muito as mulheres lá. E quando você vai falar com alguém na rua também, você tá de casalzinho, eu com a Eda, por exemplo, eu vou falar com alguém numa loja, o cara não olha pra tua mulher, ele não fala com a sua mulher. Se a sua mulher pergunta alguma coisa pra ele não responde pra ela, ele responde pra você, porque, não sei, eu acho que é coisa de cultura também, não vou ficar falando mal porque é a cultura dos caras. Mas é uma coisa que você pensa que não, né? Caramba, o Egito, sei lá, as pirâmides, as pessoas entram lá com aquelas fotos do Instagram, tipo, fazendo aquelas fotos assim, tipo, olhando pro horizonte, todo suado, parecendo um Indiana Jones. Mas não é tão assim, cara. Aquelas pirâmides estão meio que abandonadas também, pelo que eu entendi. Porque a gente entrou nas pirâmides lá. Eu, o Igor e a Charlotte, a gente entrou numa pirâmide lá. E, cara, tava meio que vazia, tava sem luz, porque tava com problema de iluminação. E a gente chegou no meio da pirâmide. Cara, sem mentira, a Charlotte tava na frente, ela gritou, porque quando a gente chegou, tipo, tinha uma sala escura, que é onde eles, sei lá, deixavam as múmias, sei lá. E um cara, tipo, só tinha um cara lá do nada. Aí ele, tipo, ela viu o cara levantando, assim, como se fosse uma múmia levantando. E ela gritou, assim, pensando que alguém tinha ressuscitado, mas na verdade era o segurança da pirâmide que tava tirando a sonequinha. Ele acordou porque a gente tava lá fazendo barulho, explorando a pirâmide e tal. Então é uma parada que não tem tanta infraestrutura assim, que é o Egito. Mas por outro lado, muita coisa que as pessoas não pensam também no Egito, a gente não ficou só lá em Giza e em Cairo. A gente pegou o carro também e foi pra Marsa Matru, mas fica lá no mar Mediterrâneo, que, cara, água azulzinha, tudo muito barato. A gente pagou um Airbnb que eu nem lembro o preço, mas foi, tipo, ridiculamente barato. Um Airbnb de 2 andares lá, tipo, com uma vista pro mar, assim, tipo, alguma coisa mais bonita. E o mar com a água clarinha,
cara. A gente fez um passeio de barco ali e dava pra ver o fundo do mar, tipo, uns 20 metros pra baixo. E zero turistas também. E o clima, assim, a temperatura da água, incrível. Então, se você quiser uma água azulzinha no mar Mediterrâneo, sem turista e uma coisa barata, vai pro Egito, porque, cara, lá valeu a pena. Mas, assim, lá em Cairo, lá em Giza, meio que é uma experiência de vida. Eu não tô aqui pra falar mal, mas é uma experiência de vida. Se você quiser passar por essa experiência, vá no Egito. Mas não é aquela coisa que você vai pensar antes de ir pro Egito. Agora vamos pro nosso terceiro país aqui, que é o Catar. Rapaz, Catar também é uma coisa que, quando fui pra lá, pensava que era uma coisa, mas era outra coisa totalmente diferente. Primeiro, porque eu perdi o voo antes de ir pra lá. Porque era época de coronavírus, os caras não deixaram eu embarcar no voo porque não tinha aquele QR Code de vacina do corona. Porque era uma parada bem chata, que eu tinha me vacinado lá na Inglaterra, e lá, como eu não sou cidadão inglês, eu não tinha um QR Code, mas eu tinha um comprovante e uma assinatura do doutor falando que eu fui vacinado contra o coronavírus. Só com isso aí já deviam me deixar eu entrar no avião, mas eles não deixaram eu entrar no avião porque não tinha um QR Code. Enfim, a gente perdeu o voo, eu e a Eda. A gente saiu de Nova York pro Catar, perdemos o voo, mas a gente conseguiu o QR Code de alguma forma, e no dia seguinte a gente pegou o voo de novo e chegamos no Catar, pra ficar 6 dias no Catar. E chegando lá, eu vi que é um país cheio de regrinhas, sabe aquelas regrinhas chatas? Esse negócio de QR Code, cara, os caras são muito chatos. Quando você entra no país, você precisa ter um aplicativo baixado no seu celular, que eu já esqueci o nome, com várias informações suas e com QR Code que você só entra nos lugares com esse QR Code. Não sei se é por causa do coronavírus na época, mas já era tipo 2022. Faltavam tipo 6 meses pra Copa do Mundo, então já tinha passado um bom tempo aí do coronavírus, a galera já tava na segunda ou terceira vacina, então não sei porque que eles exigiam esse QR Code, mas parecia tipo aquela marca da besta, sabe? Tipo, você só entra nesse lugar se você tiver o QR Code, você só entra no metrô, a gente só podia usar o metrô do país se tivesse aquele QR Code, que acessava todas as nossas informações do celular, acessava todo tipo de coisa de mensagem sua, você só entrava no supermercado também se você tivesse QR Code, era uma parada muito chata. E também o país em si, as pessoas eram meio que fechadas com turistas, as pessoas não, sei lá, não falavam muito com a gente, elas tipo, nos tratavam assim meio que, beleza, você vai comprar de mim, compra, ou então se você não comprar de mim, eu não vou te dar muito papo. Era uma parada meio assim. E também, claro que isso aqui obviamente é porque a gente chegou lá 6 meses antes da Copa do Mundo, que cara, tava tudo muito em construção, tipo, era muita construção, tipo, toda rua era construção, toda esquina era construção, e às vezes você não podia tirar foto também na frente de estádio da Copa do Mundo, que eu não entendo também, se você faz a Copa do Mundo pra atrair turista, pra atrair olhos pro seu país, mas quando você chega na frente do estádio, você não pode fazer um vídeo na frente do estádio, tirar uma foto na frente do estádio, era uma parada também, uma regra meio bizarra que eu não entendi. E é um país que eu até fiz um vídeo na época que, cara, eu achei um país meio paia, sem nada pra fazer. Eu vi que muitas pessoas que estavam lá, estavam ali porque era um país que você não pagava imposto. Então você tinha ali uns condomínios ali que as pessoas ricas ficavam, moravam e tal, porque se você tivesse uma empresa que ganhava muito dinheiro, você vai lá pro Catar que você não paga imposto, você paga menos imposto se você levar sua empresa pra lá. Então muitas pessoas estavam lá só por esse motivo, de não pagar imposto. Também eu vi que muito essa parada de separar os ricos dos pobres também, tipo, isso existe no mundo atual, em todos os países do mundo, mas lá é tipo explícito. Se você tiver muito dinheiro, no metrô você tem a primeira classe do metrô, que é a primeira classe que você tem mais conforto, ar-condicionado e você não pega fila. Se você for pobre, você vai pra parte ali atrás do metrô. Então até em transporte público tem essa separação de classes também. E também eles, tipo, sei lá, as pessoas olham pra você de cima a baixo, eu me senti muito mais julgado. Igual a Mônaco, quando eu fui pra Mônaco, tipo, quando eu tava com meu chinelo, sempre ando de chinelo na rua, eu me senti muito julgado ali, as pessoas, sempre quando olhavam pra mim numa loja, já olhavam direto pro meu chinelo, cara, você tá de chinelo, tipo, a pessoa parecia que fazia uma cara assim, caraca, olha só, ele tá de chinelo, sendo que Mônaco é uma cidade que tem praia, Catar também tem praia, então não é nada demais você ter um chinelo, você ficar no chinelo, mas o que eu menos gostei lá no Catar foram as regras, tem muita regra muito chata. Por exemplo, a gente foi na praia um dia, eu e a Eda, e você tem hora que a praia fecha, então das 6 da tarde, toca uma buzina lá, e a praia fecha, mano, então as pessoas não podem ficar na praia depois das 6 da tarde, o que eu não entendo, porque praia é um lugar público, pelo menos no Brasil, todas as praias têm acesso livre, né, mas assim, cada país tem suas regras, né, o que eu posso falar? Como viajante, você não pode ficar julgando os lugares, não gostei, não vai pra esse lugar e tal, mas foi uma coisa que, como era a época de Copa do Mundo, e tinha aquele todo marketing por volta do Catar, que Catar é um país isso, é um país aquilo, é o melhor país do mundo e tal, venham pro Catar, traz sua família pra cá, que é um país muito legal, e chegando lá, é um país cheio de regra, um país que não tava aberto pra ninguém, era um país que era, cara, era muito quente, parecia uma sauna a céu aberto, era tipo 50 graus Celsius, você simplesmente não podia ficar no sol. E eu sou de Brasília, que já é um lugar muito quente e seco, né, mas você simplesmente não podia ficar no sol, cara, era muito quente. Então, eu tenho muitos amigos que eles têm empresa em Dubai, por exemplo, que é do lado ali do Catar, e é o mesmo calor, e eles falam, cara, quando é verão aqui, esquece, ninguém fica aqui no verão. Então, tipo, eles
ficam uns 4, 5 meses, vão pra outro lugar, vão pra Bali, vão pra Europa no verão, e depois no inverno eles vão lá pra Dubai ou Catar de novo, mas só ficam em ambientes de ar-condicionado, porque é impossível você ficar na rua, cara. Você ir pra praia, você ir pra andar na rua, é impossível. Você só pode ficar em ambientes que tem ar-condicionado nesses países. Então tá aí outro país que eu, sei lá, cheguei lá, eu não sei se eu voltaria pra esse país aqui de novo. Enfim, depois de viajar ao mundo, essa é a minha lista de 3 países que quando eu cheguei lá, eles não são o que eles aparentam ser pela televisão, pelo marketing que é feito por esses países. Estados Unidos, Egito e Catar. Lembrando que eu não fiz isso aqui pra falar mal, eu fiz isso aqui mais pra falar da minha realidade, das minhas histórias nesses países, e eu espero que você tenha gostado. Mas lembre-se que, cara, eu não sei até quando que a Revolut vai fazer essa parada aqui dos R$100, que é simplesmente você abrir sua conta com o link que tá na descrição aqui do vídeo, ou acessar esse QR Code, e na sua primeira compra de R$100, sem pegadinha nenhuma, você vai ganhar esses R$100 de volta. Então abra sua conta na Revolut, faça a sua primeira compra de R$100 no cartão de débito e você vai ganhar o seu cartão de volta. Sem falar que, cara, é uma conta que é a mais popular aqui da Europa, mais de 50 milhões de usuários. Então os caras não chegaram ontem aí no mercado, e eles estão chegando no Brasil com tudo. Então aproveita, porque eu realmente não sei até quando vai durar essa promoção de R$100. Eu já tenho meu cartão metal aqui que eu tô usando pra tudo aqui na Europa. Realmente tá, cara, muito bom. Era só que cartão incrível, e você pode ter o seu também. Acesse a Revolut aí, rapaz. Até o próximo vídeo.